Vamos corrigir o nosso exercício da aula passada sobre a regra de Cramer, né? Uma nova maneira da gente resolver os nossos sistemas. Lembrando que essa regra de Cramer só dá para resolver, não, melhor, dá para resolver sistema de 2, né? De 2 em 2, de 2 equações e 2 incógnitas e também de 3 equações e 3 incógnitas. Então, ela é bem prática quando aumentar essas nossas equações aqui, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer para poder determinar, né, verificar e resolver isso aqui? A gente primeiro vai escrever isso aqui, ó, na forma de multiplicação entre matrizes. Lembrando que eu expliquei isso na aula anterior. Então, eu vou pegar aqui, ó, os coeficientes que estão aqui, que aqui como não tem nenhum número, a gente, né, é 1. E nós vamos colocar aqui, ó, 1 e menos 1. Vezes uma matriz coluna com as incógnitas, que é igual à solução do meu sistema, tá? Então, isso aqui a gente viu na aula anterior à regra de Cramer, que eu ainda vou mandar corrigir os exercícios com vocês. E aí, eu vou calcular o determinante. Esse determinante aqui, ó, nós vamos chamar ele de determinante principal. Tá? O que é esse determinante principal? É o determinante dos coeficientes. Então, a gente vai chamar esse determinante de D. E a gente vai calcular esse determinante. O que a gente faz? Multiplica os elementos da diagonal principal. 1 vezes menos 1, menos 1. Multiplica os elementos da diagonal secundária, 1 vezes 1, 1. Só que aqui a gente vai mudar o sinal. Então, nosso determinante principal vai ser menos 1 com menos 1. Então, ele vai ser menos 2. E o que acontece? Como o nosso determinante ele é diferente de zero, e no caso o principal ser diferente de zero, eu já classifico o meu sistema como um sistema possível e determinado, tá? Então, ele tem solução. Então, como que eu vou descobrir a solução? Eu preciso calcular o determinante x. E o que eu vou fazer para me calcular esse determinante x? Ó, você vai trocar esses coeficientes que tá aqui por esses coeficientes aqui, ó. Tá bom? Então, você vai aqui, vai pegar no lugar do 1 e do 1, você vai colocar 10 e 5. E vai repetir os outros coeficientes do y. Então, você vai calcular esse determinante. Então, 10 vezes menos 1, menos 10. 1 vezes 5, 5. Vou colocar menos 5. E aí, o nosso determinante de x é menos 5 menos 10 menos 15, certo? O determinante y, o que eu vou fazer? Agora, a gente vai trocar, deixa eu pegar aqui uma canetinha de cor diferente, esses coeficientes, ó, por esse aqui, ó, tá? Você vai vir aqui, vai copiar esses, ou seja, você vai trocar os coeficientes do y pela resposta. No dx, você vai trocar os coeficientes do x pela resposta. E vai calcular esse determinante y. Fazendo aqui, 1 vezes 5, 5, e 10 vezes 1, 10. Só que a gente vai colocar menos 10. Então, menos 10 com 5, menos 5. Tá bom? E aí, você vai calcular o valor do x e do y. Como que você vai calcular o valor do x e do y? Vamos colocar aqui, ó. O x, ele vai ser o dx dividido pelo determinante principal. O y vai ser o dy dividido pelo determinante principal. Por isso que ele tem que ser diferente de zero, porque a gente não consegue dividir um número por zero. Então, x é menos 15 sobre menos 2. E aí, a gente fazendo aqui o jogo sinal, menos com menos mais, 15 sobre 2. O y, menos 5, dividido por menos 2, nós temos que o y é menos 5 sobre 2. Então, se você fizer aí a substituição para fazer verificação, você vai ver que o resultado vai bater. Ou se você resolver esse sistema utilizando os métodos
de adição, você vai ver que vai dar os mesmos valores, tá bom? Então, vamos lá para a letra B. Nossa letra B, lembrando, né? A gente precisa transformar, eu vou transformar aqui, opa, melhor, vou calcular aqui logo o determinante principal. Eu ia escrever aqui, acabei errando. Depois eu escrevo. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. Tá menos 1. E o nosso determinante principal, ele vai ser 4 com menos 1, 3. E aí, a gente chega naquela conclusão que nosso determinante é diferente de zero. Então, nosso sistema ele é possível e determinado. Tem solução, né? O que eu ia escrever aqui que eu acabei não escrevendo, ó? Isso aqui. 2, 1, 1, 2. São os coeficientes que estão ali, vezes x e y, que é igual a menos 1 e 1, tá? Esse cara também tem colocado ali, eu não coloquei. Mas vamos lá. Vamos calcular o determinante de x. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar os coeficientes aqui, ó, do x pelos valores da igualdade do meu sistema. Vou manter os do y. E o meu dx vai ser igual menos 1 vezes 2, menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Porém, a gente vai colocar mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. O nosso dy, agora a gente vai trocar os coeficientes do y, tá? Então, menos 1 e 1. E vai calcular esse dy. Então, nós temos 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1, só que a gente colocar mais 1. 2 mais 1, 3. E aí, nós temos que o nosso x, ele é o dx sobre d, e o y é o dy sobre d. Então, o meu dx é menos 1 e o d é 3. Pronto, não precisa fazer mais nada, já tá ok. E aqui, 3 dividido por 3, como dá para simplificar, o nosso y é 1. Na outra, eu esqueci de colocar a solução, né? Vamos colocar a solução aqui, ó. Menos 1/3 e 1. Ok, vamos para a nossa próxima. Você vai estar perguntando, para que eu preciso aprender mais esse se eu já sei resolver usando o sistema, já, porque lá na frente, se a gente pegar um sistema muito grande, vai ser mais fácil a gente usar essa regra aqui, de Cramer, tá? Então, vezes xy, que é igual a 5 e 7. Então, escrevi em forma de multiplicação de matriz. Agora, a gente vai calcular o determinante principal, pegando aqui os coeficientes. E aí, o que vai acontecer aqui com o nosso determinante? 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 4 vezes 3, menos 12. Porém, a gente vai colocar 12. Olha, menos 12 mais 12 dá quanto? 0. Aí, eu tenho duas situações que eu posso chegar. O meu sistema ele pode ser impossível. O meu sistema ele é possível, porém indeterminado. O que significa isso aqui? Significa que ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode não ter nenhuma solução, tá? E para mim saber se ele é sistema impossível, a gente calcula o dx, tá? E eu vou trocar aqui, ó, por 5 e 7. E fazendo aqui o nosso dx, a gente tem 5 vezes menos 3, menos 15. Menos 4 vezes 7, menos 28. Só que vai ficar mais, né? Então, 28 menos 15, isso aqui vai dar quanto? 13, né? Tá vendo que nosso determinante aqui, ele foi diferente de zero? Tá? Então, nosso dx, ele deu diferente de zero.
Se eu fosse calcular o valor do x, eu teria que pegar o dx e dividir pelo d, eu teria a seguinte situação, 13 dividido por 0. Isso aqui não é possível, tá? Isso aqui não tem como. Então, quando a gente chega nessa situação, a gente tem essas duas conclusões. Quando que o meu sistema vai ser impossível? Quanto os outros determinantes derem diferente de 0. Então, o que que significa isso aqui? Significa que isso aqui não tem solução, tá? A solução dele é vazia, não tem. Então, eu teria aí duas retas paralelas, tá? Eu teria dois gráficos e eles seriam paralelos entre si, tá bom? Então, aqui nós temos essa situação de ser um sistema impossível e não ter solução, tá bom? Então, vamos lá. Próximo, né? Vamos escrever aqui. 2, 5, menos 4 e menos 10, vezes x e y, que é igual a 8 e 20. Então, vamos calcular o determinante principal. E aqui nós temos 2 vezes menos 10 menos 20 e menos 4 vezes 5 menos 20. Porém, deixa eu colocar mais 20. Tá? Então, nosso determinante principal, ó, 20 com menos 20, ele é 0. Então, a gente não pode dizer que ele é impossível, que ele não tem solução. A gente pode dizer que ele tem essa possibilidade ou ser uma possibilidade possível, porém, a gente não consegue ter uma única resposta. Para saber qual dessas duas classificações eu tenho, eu vou ter que fazer o dx, lembrando, eu troco os coeficientes do x pelo valor da resposta, tá? E pro dy, que eu não fiz no outro, vocês vão entender por que eu não fiz, eu vou trocar aqui, ó, tá? Os elementos da coluna, dos coeficientes da coluna do y. Então, menos 80 e aqui mais 80. Olha, 80 com menos 80 deu 0. Então, o nosso dx deu 0. E o nosso dy? Tá? Por enquanto, não tem conclusão nenhuma, porque 0 sobre 0, aí a gente consegue organizar. 2 vezes menos 20, 2 vezes 20, 40. 8 vezes 5, 40, menos 40. Então, eu tenho 40 com menos 40, o nosso dy também deu 0. Tá vendo que os três deram 0? Então, o que que significa? Significa que esse sistema ele é possível, porém indeterminado. Ele tem infinitas soluções. Tá? Infinitas soluções. Geralmente, a gente pega uma dessas letras, e eu vou pegar x, e vou chamar x, vou criar um parâmetro para ele, vou chamar esse parâmetro de t. Tá? E lá no lugar do x, eu vou colocar o t e vou isolar o x, e substituir lá no y. Aí, eu vou ter um parâmetro, que quando eu substituir esse meu parâmetro t por um valor, eu vou ter um valor para x. Mas aqui são infinitas soluções. Se eu colocar o gráfico, né, se eu montar o gráfico aqui, vocês vão perceber que esses gráficos, eles vão ficar um em cima do outro, tá bom? E vamos para a letra E. Tá? Primeira coisa, escrever o nosso sistema, forma de multiplicação de matrizes, vezes a matriz coluna com as incógnitas, que é igual a solução do nosso sistema. Nosso determinante principal, a gente vai calcular. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 2, menos 2. Então, nosso determinante, menos 1 com menos 2, nosso determinante é igual a menos 3. O que que significa? Que o sistema é possível e determinado, ou seja, ele tem solução, tá?
A nosso determinante x, a gente vai trocar esses coeficientes pelo resultado, vai copiar os outros e vai calcular o determinante de x. Então, menos 2 vezes menos 1, menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 26, 26, porém a gente vai colocar menos 26. E eu tenho menos 26 mais 2. Isso me dá menos 24. Vamos resolver logo aqui o valor do x, ó. X é quem? É o dx sobre o d. Então, eu tenho menos 24 dividido por menos 3, menos dividido por menos mais, e 24 por 3, 8. Achei o valor do x. O nosso dy, a gente vai trocar agora a coluna do y. Então, 1 vezes 26, 26, menos 2 vezes 2, menos 4, a gente vai colocar mais. Então, meu dy é 26 mais 4, meu dy é 30. Então, quer dizer que o meu y vai ser o dy sobre o d. Então, vai ser 30 dividido por menos 3. Isso me dá que o y é igual a menos 10. Tá? Solução, já que ele é possível determinado, 8 e menos 10. Então, sistema possível determinado, quando o determinante principal é diferente de zero. Sistema possível e indeterminado, quando todos os determinantes forem iguais a zero. E sistema possível, porém, é sistema impossível quando o determinante principal for zero e os demais forem diferentes de zero. E aqui nós temos mais um para a gente fazer. Escrevendo aqui a nossa matriz, a nosso sistema em forma de multiplicação de matrizes. Vamos calcular o determinante principal. Certo? Então, 2 vezes menos 5, menos 10. 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. E nós temos menos 10 com menos 12. Nosso determinante é menos 22. Então, já sabe, né? Deu diferente de zero. O sistema é possível determinado, tem solução, a gente dá aquela continuada. O dx troca os coeficientes do x, que são esses primeiros aqui. E nós temos que o nosso dx vai ser igual 9 vezes menos 5, menos 45. 3 vezes 7, 21, menos 21. Então, menos 45 com menos 21 vai dar menos 66. Vamos fazer logo o valor do x? Nós pro finalzinho. Opa. dy. Vamos trocar agora os coeficientes do y, ó, pelo 9. E nós temos que dy vai ser igual 2 vezes 7, 14. 4 vezes 9, 36, menos 36. Então, 14 menos 36, nós temos que o resultado vai ser negativo, né? Porque o 36 é maior e a gente vai subtrair, ó. 6 tira 4, 2, e 3 tira 1, 2, menos 22. O nosso x vai ser o dx sobre o determinante principal, menos 66 dividido por menos 22. Então, menos com menos mais, 66 por 22, 3. O y é o dy sobre o determinante principal, menos 22 dividido por menos 22. Isso dá que o y é igual a 1. Então, aqui nossa solução, ó. 3 e 1. Essa parte dos exercícios foi de correção, né, de resolução do sistema. Já a questão número 2 é só para classificar. Então, meio que a gente já
falou aí como é que é essa classificação, né? Determinante principal, vou fazer direto, vou pegar aqui os coeficientes, ó. Tá? Vamos calcular esse determinante. E aí nós temos 1 vezes menos 1 e 1 vezes 1, 1. Porém, sempre invertendo o sinal aqui para ficar mais fácil. Então, menos 1 com menos 1, meu determinante dá menos 2. E que a gente já pode classificar, ó. Quando o determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Aqui, nosso determinante principal, 4, 1, menos 1 e 1. Menos 1, só que a gente vai colocar positivo. Então, 4 mais 1, nosso determinante é igual a 5. E aí, nós temos que, como o determinante principal é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. A letra C, 1, 2, menos 3 e 4. 1 vezes 4, 4. E menos 3 vezes 2, menos 6. Só que a gente vai colocar mais 6. Então, 4 com 6, o determinante é igual a 10. E, de novo, nós temos, como o determinante é diferente de zero, um sistema possível e determinado. Vamos lá para o restante dessa questão. Aqui, ó, determinante principal. Tá vendo que aqui não tá pronto? Então, a gente tem que arrumar aqui, ó, x menos 6y igual a zero. Agora, tá do jeito que a gente precisa, com o coeficiente certinho, ó. 1, menos 6, 2 e menos 7. Agora, a gente consegue calcular. Então, menos 7, menos 6 vezes 2, menos 12. A gente vai colocar mais. E aí, nós temos 12 com menos 7, esse determinante é igual a 5. E, como o nosso determinante é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Agora, o próximo. 2, 3, 4 e menos 9. Vou multiplicar aqui. 2 vezes menos 9, menos 18. E 3 vezes 4, 12, só que vamos colocar menos 12, tá? Então, menos 18 com menos 12, nós temos aí menos 30. E, de novo, nosso determinante deu diferente de zero, sendo o sistema possível e determinado. A última letra F. 3 vezes 1, 3, e 2 vezes 4, 8. Menos 8, que a gente vai colocar. 3 menos 8, determinante é igual a menos 5. E aí, nós temos que o determinante é diferente de zero, nosso sistema é possível e determinado. Certo? Beleza. Última questão, questão número 3, utilizar a regra de Cramer. Acho que nós já sabemos, né? Vamos escrever aqui, ó, em forma de multiplicação de matrizes, vezes x e y, que é igual a 5 e 9. Vamos calcular o nosso determinante principal, que nesse caso vai dar 1 vezes 3, 3, menos 1 vezes 1, menos 1, a gente vai colocar mais 1. Então, 3 mais 1, nosso determinante é 4, então o sistema é possível e determinado, né? Tá mandando a gente resolver? Então, o nosso dx, trocamos essa primeira coluna aqui pelo resultado. E nós temos 5 vezes 3, 15, e menos 1 vezes 9, menos 9, a gente colocar mais 9. 15 mais 9, tá? Vai dar 24. E o nosso dy
A gente vai trocar agora a coluna dos coeficientes y pelo resultado. Nosso dy vai ser 1 vezes 9, 9, 5 vezes 1, 5, menos 5. E aí, nós temos 9 menos 5, vai dar 4. Lembrando que o nosso x é o dx sobre d, ou seja, 24 sobre 4. E aí, 24 por 4 dá 6. E o y é o dy sobre o determinante principal, ou seja, 4 dividido por 4. O nosso y é igual a 1. Então, a nossa solução é 6 e 1. Ok? A nossa questão 3 só tem 3 itens. Vamos aqui para o segundo item. Primeiro, vamos escrever aqui forma de multiplicação de matrizes. E aí, a professora conversa demais o tempo inteiro para ver se o negócio fica na cabecinha de vocês. Determinante principal. E aqui nós temos 3 vezes menos 3, menos 9. 2 vezes menos 1, menos 2. Vai ficar mais 2. Então, menos 9 mais 2. Nosso determinante vai ser igual a menos 7. Dx. Ah, não, a gente troca agora, desculpa. 6 e 2, menos 2 e menos 3. Acho que é a pressa de terminar. 6 vezes menos 3, menos 18. E aqui, menos 4, a gente colocar mais 4. Então, menos 18 mais 4, o nosso dx é menos 14. E o nosso dy, tá? 3, 1, a gente vai trocar aqui. Três vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6, né? Então, 6 menos 6. Nosso dy deu 0. Então, lembrando que não pode dar 0 é o determinante principal, né? Aí dá mais trabalho pra gente. O x é o dx sobre d. Então, menos 14 dividido por menos 7. Menos com menos dá mais, que dá 2. E o y é o dy sobre o determinante principal, ou seja, 0 dividido por menos 7. 0 dividido por qualquer número diferente dele é 0. E nossa solução é 2 e 0, ok? Nosso último item. Opa, foi engrudou aqui. A letra C. A gente vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 1 e 1. Vezes xy, que é igual a 4 e 7. Determinante principal. Tem 1 menos 2, dá menos 1. Nosso dx, vamos trocar essa primeira coluna lá pelo resultado. E nós temos 4 vezes 1, 4. 1 vezes 7, 7, menos 7. Então, 4 menos 7, nosso dx vai ser menos 3. Agora, a gente vai trocar a segunda coluna pelos resultados. Fazendo aqui 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 8, menos 8. 7 menos 8, menos 1. E para fechar, vamos calcular o valor do x. Dx sobre o determinante principal, ou seja, menos 3 dividido por menos 1. O nosso x é igual a 3. O y é o dy dividido pelo d.
E nós temos menos 1 dividido por menos 1, o nosso y vai ser igual a 1. Ok? Nossa solução, 3 e 1. Certo? Obrigado pela participação de você até o momento. E o nosso próximo encontro vai ser com determinantes de ordem 3, tá? Com sistemas de ordem 3. Sistema de 3 por 3. 3 incógnitas e 3 equações lineares.